Como eu poderia dizer, um exemplo que podemos ter sobre isso dos maus tratos aos animais seria como, por exemplo, a fome, que temos muitos animais, por sinal, que tem isso de sofrer de fome. Não tenho, por enquanto, muitos exemplos, a não ser essas fotos. E além disso, temos outros como seria o famoso maltrato físico. E como eu posso dizer, os maltratos físicos fazem muito mal qualquer coisa. Afinal, né, vocês estão vendo, tem muita coisa. Pode dar dor no coração, como vocês estão vendo. Mas temos também outro tipo de coisa que podemos ver em muitos dos casos, seria como, por exemplo, isso de abandono, que é o que temos na maior, é o que mais acontece, né? Afinal, foi registrado que de 60% a 70% seria de abandono e os outros 30% a 40% seria de maus tratos. E como vocês estão vendo, os animais, de certa forma, são muito, mas muito importantes para a nossa vida. Como foi comprovado, os gatos e os cachorros são somente os animais que, mais estão ao seu lado quando você precisa. O cachorro, o melhor amigo do homem. O gato, o melhor amigo da mulher. Um exemplo que eu posso citar de um desenho que retrata bem esse tipo de coisa seria, com toda certeza, Scooby-Doo. Afinal, mostra uma pequena aventura de um homem e seu cachorro. Né? Que por muito tempo vemos que, de certa forma, é o que acontece. Os cachorros, queiram-se ou não, você se apega a eles. A mesma coisa os gatos, você se apega a eles. São muito importantes para a nossa vida, são bem importantes mesmo. Então que eu tive em torno de 2 cachorros e os 2 morreram. Esquece essa parte. De qualquer jeito, um deles morreu por questões de agressão. Ele meio que por algumas coisas que eu não sei dizer na época, porque afinal era muito criança na época, eu tinha na média de uns 4 anos. E a única coisa que me disseram foi que ele já estava muito doente, afinal eu estava muito velho e que tinha vezes que ficavam jogando, como eu poderia dizer, garrafas de vidro nele, fazendo assim que ele ficasse muito machucado. Toda hora ele voltava para casa sangrando. Isso me deixava um pouco triste ao saber. Sentir a perda de um cachorro é como se você estivesse perdendo uma pessoa importante para você, uma parte de você. Não tem gente que compartilha seus sentimentos com seus animais e por isso se torna um tanto como uma terapia. De vez em quando você fica brincando com o animal, conversando com ele. Então, se você tem um animal, eu só te digo, trate-o bem, dê carinho nele. Por favor, não façam isso. Não façam, principalmente com esses 2 que eu citei, que são muito importantes pra gente. Afinal, eles nos ajudam em muitos casos. Mas se eu fosse dizer, temos também o tipo de animal mais judiado possível. Os animais, que podemos encontrar naturalmente em lugares com muita floresta, como por exemplo os macacos, leões, tigres, onças, outros tipos, elefante, o que mais? Onça, por exemplo. Esses tipos de animal que normalmente são caçados são os que provavelmente mais sofrem. Sofrem muito mesmo, não tem como ser, afinal são muito importantes mesmo. De qualquer jeito, temos muito desses problemas. Muitas vezes temos disso também que muitas pessoas quebram as leis que protegem os animais. Como um exemplo, a lei que fala que é proibido caçar animais. É proibido mesmo. Principalmente que muitos animais que temos hoje em dia já estão se tornando tão raros que alguns já foram até extintos.
Um exemplo deles é uma espécie de jacaré, entre muitas aspas. Como vocês podem ver na imagem, ele é já uma espécie rara de se encontrar, afinal foi dito que ele tem em torno de 162, é o que eu me lembre. Hoje em dia pode ter até menos ou até sido extinta essa raça, que ele é da mesma espécie do jacaré e crocodilo, parecido, só muda que ele é praticamente inofensivo, e mesmo assim tem gente que fica caçando ele, sem motivo nenhum. Isso faz com que, né, surja esse problema de extinção. Um desses exemplos de momentos que temos disso de acontecendo seria um bom exemplo disso seria animais empalhados. Muita gente faz disso de, né, ficar fazendo isso de leilão por animal, por exemplo, ou até disso que no circo, de certa forma, acaba tendo de vez em quando isso de mostrar um animal, de certa forma, como se fosse uma atração. Queira ou não, se o animal não tá gostando, não tá querendo participar, quer dizer que ele tá sendo judiado. Não tá, se ele não tá gostando do que tá acontecendo, quer dizer que ele tá sendo judiado, tá sendo maltratado. Afinal, o que mais vemos é isso, usando os animais para nosso entretenimento. Muitas vezes acontece isso, então o que eu posso dizer é o que? Por favor, quem tem um animal, o abrace, dê um beijinho nele, se quiser, né? Se puder, dê um beijinho nele, um abraço, um cheirinho, cafuné, né? Fique feliz por ter um animal, principalmente porque, né, algumas coisas acontecem. E possa ser que um dia ele não esteja mais com você. Então foi esse o vídeo de hoje. Desculpe por essa vibe e tchau.